Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus. Diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, a Voz Clamando no Deserto. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte desse contingente e esteja aqui conosco a cada momento, a cada programação, meditando aqui na palavra de Deus, tá bom? Quero aproveitar aqui o momento, agradecer a Deus por mais um inscrito no canal, onde somamos agora o número de 139 inscritos. Temos aí no canal mais de 1.300 vídeos, em que você pode estar consultando aí o canal, indo até a playlist, e ali está dividido, né, os quadros, né? Momento de reflexão, estudando junto. Teve um tempo que tivemos aqui o quadro de Jovens Sois Forte, também com Adolescente de Deus, e que também se referia à escola dominical. Agora, no momento, estou mantendo somente o quadro de adulto da revista dominical, que é esse quadro que estamos agora no presente momento, estudando junto. Esse é o quadro da lição dominical, que estará tratado agora no próximo domingo, em classe de aula, que faz parte da classe dos adultos. Porém, a palavra de Deus é para todas as esferas de idade. Por isso eu vou estar mantendo apenas este quadro aqui, tá bom? Mas serve para adolescentes como também para o jovem. Nos é a palavra de Deus, né? Aqui referenciada sobre a biografia dos patriarcas, qual vamos estar vendo aqui pelo tema central. Mas temos também o quadro Diga Não ao Modismo, Texto e Contexto, desvendando o profundo, quando tem algum vídeo em que acompanho pela internet, que vejo que é algo de Deus mesmo, né? Homens de Deus, compromissados com a palavra de Deus. Aí eu trago aqui para também compartilhar com vocês, tá bom? Aqui dentro do quadro, o tema central desse segundo trimestre, como nós temos visto, é o homens dos quais o mundo não era digno. Aí vamos estar tratando aí dentro desse percurso de 13 lições, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Estamos aqui primeiro tratando de Abraão. E tempo certo que esse estudo biográfico nos será de muito proveito para a nossa edificação espiritual e a nossa teoplaxia, né? Aí a prática da nossa fé. Amém? Vamos estar aqui também conhecendo o tema da lição, que é a lição número 6, que é aqui o clímax, né, do nascimento de Isaac, a promessa de Deus cumprida aí quando Abraão tinha seus 100 anos e Sara tinha os seus 90 anos, tá bom? Essa imagem reflete aí essa realidade, né, do cumprimento da palavra de Deus. Para tanto, antes de conhecermos esse conteúdo, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado que temos cometido. Queremos, Pai, te agradecer por mais esse momento que vamos estar aqui meditando na tua palavra, conhecendo o conteúdo, e que o Senhor encontre liberdade no meu coração para falar aquilo que o Senhor queira falar, durante acrescentando aí a este conhecimento deste conteúdo. Faz isso, Pai, durante esse percurso em nossas vidas, nos ajuda, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo PowerPoint, tá bom? Para a gente poder estar acompanhando aí, tá? O textuário diz:
Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Observe que o texto fala de algo que, na ótica humana, na ótica da própria lei estabelecida por Deus, o que não está errado pensar desta maneira, jamais poderíamos compreender ou ter qualquer expectativa um casal onde o esposo tenha 100 anos, né? E a esposa 90 anos ter um filho. Porém, aqui tratava-se da promessa de Deus. O próprio texto bíblico diz que é pela promessa de Deus que Isaac nasceu. Então, a promessa de Deus, que nós aprendemos já de início, nesse momento da vida de Abraão, amado e querido ouvinte, irmão da palavra de Deus e amigo, é que quando se diz respeito à promessa de Deus, ela não está vinculada, né, às probabilidades, a um terreno fértil para que isso aconteça, de maneira alguma. Se é promessa de Deus, independe de qualquer circunstância, ambiente, situação ou pessoa. A promessa, ela vai se cumprir. E aqui, deixo assim apenas como uma nota, né? Nós vemos 2 tempos de Deus aqui nesse versículo. O primeiro é o Zemã, no hebraico, tem um sentido de Zemã, que é o tempo determinado. Quando ele diz aqui, ao tempo determinado, isso aqui já não é o Kairos de Deus, é o Temã de Deus, é o Zemã de Deus. Deus determinou, através da promessa, que aquele filho nasceria. Era algo determinado por Deus, que aquela criança haveria de vir à existência por intermédio da semente de Abraão, por intermédio de Sara. E o segundo tempo nós vemos na parte B do versículo. Tornarei a ti por este tempo da vida. Aqui já estamos dentro do Cronos, no grego, né? Que fala do tempo quantitativo, né? Dias, mês, hora, anos e assim por diante. Então, só para deixar uma nota aí de entendimento, né? De conhecimento, porque quando falamos de tempo de Deus, nós encontramos 5 tempos de Deus dentro das Escrituras, dentro dos 623 menções ao tempo que a Bíblia nos é facultado através da sua leitura, tá bom? E diz aqui, Sara terá um filho. Verdade prática, Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Eu até anotei aqui, deixa eu só... até tinha notado no livro, né, de estudo que dá apoio a este trimestre, que Deus ele é todo poderoso. Deus ele é onipotente. Deus pode fazer tudo. Pelo seu poder, tudo ele pode realizar. Porém, pela sua vontade, nem tudo ele quer fazer, nem tudo ele quer realizar. Nós encontramos isso claramente quando Jesus, né, ali falou de determinados locais que, por conta da incredulidade deles, por achar que ele era filho do carpinteiro, que era filho de José, se admiraram, e por conta disso, de outros fatores associados à incredulidade daquelas pessoas, Deus não poderia fazer mais milagre. Então, o milagre ali não está na impossibilidade da parte de Deus, mas na vontade de Deus de não fazer, de não realizar. Por quê? Porque o fator para que isso aconteça está implícito na Escritura, que é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Somente através da fé é que o milagre de Deus ele passa a acontecer em nossas vidas. Leitura em classe, Gênesis 21, de 1 a 7 diz: E o Senhor visitou Sara, como tinha dito. Isso é o ponto central, né? O fator predominante para nosso entendimento. À medida, amados, que lemos a palavra de Deus, temos que crer no que ela diz, fora da esfera do que nós vemos. Porque diz Paulo que a fé é pelo que nós... não é pelo que nós vemos, mas pela palavra de Deus, pelo que cremos, né?
Então, logo, se a palavra diz, está dito, vai acontecer, realmente será um fator predominante e preponderante que possamos descansar em Deus com respeito àquilo que ele tem dito na sua palavra. Ele diz: e fez o Senhor a Sara como tinha falado, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque, segundo a própria orientação de Deus. E Abraão circundou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Esse é o significado do nome Isaque. E todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Então, o questionamento sempre parte, né, daqueles que querem buscar solidez, querem buscar fundamento, né, na racionalidade, na probabilidade, no terreno fértil. Então, será frustrado essa busca, porque o milagre de Deus não se explica. O milagre de Deus temos apenas que glorificar a Deus. O milagre não se explica, simplesmente nós se glorifica, né, a Deus. Nesta lição veremos que Abraão já tinha 100 anos, Sara estava com 90, quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Esse foi um fator preponderante, recorrente nas Escrituras, no que diz respeito ao tratar de Deus, não só na individualidade, como também na coletividade, quando falamos, né, e trazemos em mente o povo de Deus, o povo de Israel. Não foram poucas as vezes, tanto de um lado, na individualidade como na coletividade, que Deus se mostrou um Deus que opera milagre independente das circunstâncias, tanto no Velho Testamento e até mesmo no Novo Testamento. Quando nós olhamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 1:8, foi o que aconteceu com Paulo e a sua comitiva, como vimos em algumas mensagens aqui. Diz assim, Paulo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima de nossas forças, de modo tal que até da vida esperamos. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará, em que esperamos que também ainda nos livrará. Então a experiência que Paulo passou, né, foi justamente dentro desse campo da impossibilidade. Para ele, olhando ainda pela a questão circunstancial, Paulo, ele entendia que ali chegou o tempo da sua partida, juntamente com todos que ali estavam com ele. Porém, ali não tinha chegado ainda o Zemã de Deus. Não tinha chegado o tempo de Deus a operar ali e operar o milagre. E Deus assim fez e operou o milagre. Primeiro ponto, as consequências da impaciência de Sara. Nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Porque ele teria dado esse nome, foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac no hebraico significa riso.
é comum, ou era comum, né, ao Oriente Médio, né, no tempo antigo, né, se dá muito valor à questão do nome. Hoje se escolhe o nome pelo agrado, se escolhe o nome por algum outro fator qualquer, menos pela compreensão de que o nome tem muito a, a representar ou trazer uma esfera significativa para a vida de uma família e até mesmo para a vida daqueles que recebem esse nome. Observamos isso pela própria palavra de Deus quando nós vemos o nome que até achamos porquê daquele nome, né? Chegamos até a nos questionar quando Noemi e Elimeleque deu aquele nome para os seus dois filhos, né? Onde, não lembro agora o nome dos dois, né? Mas se encontra lá escrito em Juízes, quando ele é Malom e outro tinha outro nome, né? Só que o nome de cada um significava doença, enfermidade, e o outro também significava algo depreciativo. E ambos sofreram, né? Por conta dessa questão, não propriamente dito, mas parece ter tido alguma esfera, porque ambos morreram ali quando Elimeleque decidiu sair ali de Belém, junto com a sua esposa e seus dois filhos, né? E eles davam, né, nome às crianças segundo as circunstâncias em que nascia, segundo a expectativa de uma esperança em que tinham dos seus filhos. E aqui foi o caso de Abraão, que deu nome, né, relacionado ao desejo que tanto eles ansiavam e que ainda diante de toda a circunstância o filho veio, a promessa de Deus aconteceu. E o nome significa riso, porque riso, né, tem dois lados aqui eu entendo para nós nesse momento e ver o meu coração. O primeiro é que tudo quanto de nós vivemos pela fé, né, nos levará sempre a momentos de contentamentos, momentos de alegria diante do Senhor, pelo tratamento, pelo cuidado, né, pela forma que Deus ele cuida de nós. A palavra de Deus diz que as promessas e as bênçãos do Senhor, ela não acrescenta em nós dores. As bênçãos do Senhor, ela nos acompanharão e não nos alcançarão e não acrescentarão dores. O segundo, a esfera do riso, é da parte de Deus, né? Deus ele se ri, Deus ele se torna cômico aquele que passa a não crer no que Deus pode fazer. Deus ele não tem qualquer contentamento. Ou se nós podemos melhorar isso, cancelando essa primeira razão, mas renovando esse entendimento, a segunda seria que Deus ele se alegra por aqueles que passam a ser parte, né, de alcançar as bênçãos pela qual tanto ele promete como ele também nos concede. Deus se alegra com o nosso contentamento. Deus se alegra com os benefícios que por ele, né, nós somos alcançados. Então fica melhor esses dois sentidos de riso. Um é o nosso, né, que será um fator predominante para todos que vivem pela fé, se alegrar em Deus, e a segunda é que Deus também se alegra quando nós estamos alegres. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac no hebraico significa riso, certamente porque antes a situação de sua velhice e a de Sara, a ideia de ter um filho causava riso. Ou seja, muitos viram Sara engravidar, observaram que Sara passou a crescer, né, o seu ventre, e passaram até a achar que poderia ter sido até uma enfermidade, menos um filho. Mas também quando nasceu, perguntaram para ela, aqueles que encontravam com ela, quem sabe, quem é esse? É seu neto? Não, ela falou, não, meu filho. Seu filho? Qual o nome dele? O nome dele é Riso, porque o Senhor alegrou, encheu a nossa boca de riso e alegrou o nosso coração. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria o filho. Do igual modo, Sara também riu, quando a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles, da idade em que se encontravam.
Segundo subponto, Ismael zomba de Isaac. Mais uma vez, Sara provou do resultado negativo do seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse um filho com a estrangeira. Essa realidade e esse conflito que permaneceu dentro deste lar revela, né, para nós, se eu posso levar por esse lado, espiritualmente, amados, é a questão do conflito entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Entre o que diz respeito à vontade de Deus e à nossa vontade. Observe que o filho de Sara, de Agar, representava a vontade humana. Quando Sara propôs a Abraão ter um filho, ainda que tinha a promessa de Deus. Porém, a promessa de Deus não estava vinculado à vontade ou à mãozinha humana, mas sim em aguardar nele, pelos viés dos seus atos providenciais. E Isaac representava a vontade de Deus, e que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, essa realidade desse conflito na casa de Sara, dentro desta biografia de Abraão que estamos estudando, nos ensina aqui dentro desse contexto e desse texto, a realidade espiritual. Se nós somos de Deus, nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. Haverá um conflito, uma guerra, como diz Paulo, espiritual em nós. Enquanto a nossa natureza, que representa aí o filho de Agar, vai estar combatendo com a vontade de Deus, a nossa vontade do Espírito em agradar a Deus. Então esse conflito ele é permanente, ainda que nós venhamos ser alcançados como fomos, e aqueles que ainda hão de ser por crer no Senhor Jesus, passar a sermos filhos de Deus e sermos objeto, né, do cumprimento desta promessa referente a Abraão na sua extensão. Porque que ele disse? Que da semente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E quem são esses? Todos quanto fazem parte agora da família de Deus por intermédio da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, ainda que a promessa, somos parte desta promessa, este conflito ele permanece. E somente podemos ter paz se banirmos e não nos contentarmos com essa questão. O fato de Sara não se contentar com a presença e a permanência de Agar em seu meio, representa aquilo que Deus espera de nós, de não nos contentarmos, né, em permanecermos sobre a vida que levamos antes, mas sim sermos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso eu trago na esfera a qual temos tratado até aqui, que é a questão, né, desse conflito real que acontece em nós, representado aí pelo filho de Isaac e também filho de Sara e de Agar. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa promessa, começaram problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida criticando-a por seu estéril. Isso aqui já fala justamente do embate que temos no nosso dia a dia. Aqueles que são da carne, aqueles que estão dentro do campo da incredulidade, vão zombar de você, vão zombar de mim, que cremos em Deus, que cremos no Deus de milagre, que cremos no Deus de transformação. Então representa aqui, no caso também desse fator, a questão de uma realidade que haveremos de estar enfrentando durante a nossa vida de fé diante do Senhor. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Sara pede expulsão de Agar e Ismael. A conveniência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo, ou seja, isso aqui continua falando aí da nossa questão espiritual. Nós não podemos, né, se contentar com a velha vida. Ela tem que ser um fardo para nós. Não podemos suportar permanecer no pecado, porque o pecado ele é um fardo. Precisamos expulsar, orar a Deus,
suplicar santificação no nosso espírito, alma e corpo, para que este estado, né, e essa predominância da vontade da nossa natureza, representada por H, permaneça em nossas vidas. Tudo indica que as críticas e zombaria por parte de H, de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução da situação é muito triste. Deita fora esta serva e seu filho. É claro que da parte de Abraão, principalmente, né, porque é o filho da sua semente, que a semente vem do homem, né? E entristeceu muito Abraão. Por certo ele chorou, por certo ser o homem que Abraão era, sensível, né? E pelo apego que ele tinha, aqui a Bíblia não diz, mas os historiadores dão aí uma hipótese de 14, 16 anos, que era a idade de Ismael, então havia um vínculo ali, havia um estreitamento, e ali, é claro, ter que se separar, ter que se apartar do seu filho, é algo que ficou, por certo, muito doloroso para Abraão. Isso também reflete a nossa decisões com respeito a não compartilharmos com a mesma fé, né, dos nossos pais, dos nossos filhos, por exemplo, dos nossos irmãos, se por exemplo nós tivermos alcançado a compreensão de que o único caminho é o Senhor Jesus. Isso haverá o conflito, haverá, né, essa questão de não compactuarmos com eles, com respeito mais à sua fé, aquela que outrora fomos ensinados pelo nosso Pai, mas agora fomos libertos e esclarecidos pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por certo, isso também, ainda que tenhamos que tomar essa decisão, como o Senhor diz, a pata sai do meio deles, isso também nos entristecerá, porém está dentro da vontade de Deus. Fato este que Deus apareceu para Abraão consolando e dizendo que ele tivesse que aceitar o conselho de Sara, mas que ainda assim ele abençoaria a Ismael. Isso fala da realidade, que ainda que nós temos que fazer isso, ainda que isso nos entristeça, temos por certo que Deus, ele há de continuar por conta da nossa fé, ele há de alcançar nossos familiares. Eles haverão de ser alvo da bênção de Deus, como foi o caso do próprio Ló, que prosperou por ser filho, sobrinho de Abraão, e compactuar ali, né, da família de Abraão. Louvado seja, assim não seria diferente também com Ismael. E não será diferente também para conosco. Isaac é desmamado. O pessoal vê aqui. Segundo ponto, Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu, foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança até por volta de 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente tudo estaria normal, mas era puro engano. Eu preciso parar nesse ponto aqui, subponto do segundo ponto, e retornar um pouco algo que passou em branco no nosso conteúdo anterior. Diz que primeiro Abraão deu nome. Segundo lugar, diz que Abraão circuncidou o menino segundo a determinação de Deus. Circuncidar o menino nos traz a lição de que nós temos essa grande responsabilidade como cristãos, né, que passamos a ter filhos, né, passamos a ser abençoados por esta bênção de ter um filho em nosso lar, em meio à nossa comunhão conjugal com a nossa esposa. Primeiro é o nome, é levar ela a ter algo que ligue ela a Deus, né, que faça ela lembrar de Deus. E segundo, a circuncisão fala do nosso ensinar a criança no caminho que deve andar. Fala de nós, de o aperfeiçoar essa criança, preparar ela para Deus, para o Senhor. E esses 8 dias, né, e ali eles se alegraram, fizeram uma festa,
fala do fator que quando nos preocuparmos com esses pequenos e tão significantes atitudes e decisões pela qual as providências que Abraão tomou, nós teremos e passaremos a ser beneficiado e nos alegrarmos naquilo que Deus vai fazer na vida do nosso filho, vendo ele crescer sob a compreensão da importância da sua comunhão com Deus. Amém? Então fica aí esclarecido aí, ou trazido em mente essa tão importante situação. Foi um fator que predominou ali no lar de Abraão. Por certo, há de predominar em nosso lar se primarmos em cumprir essa vontade de Deus. Qual é essa vontade? É que nós venhamos a ensinar o nosso filho no caminho, está no singular, em que deve andar. Caminho referenciado e indicado pela palavra de Deus, que é, no nosso presente momento, falarmos do Senhor Jesus para os nossos filhos. Segundo subponto, a zombaria. Texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho e que não soube suportar a situação. Bastante aborrecida, pediu a Abrão que expulsasse a mãe e o filho. Então falamos já sobre a questão da zombaria. Vamos prosseguir. A tristeza de Abraão, também já falamos, vamos ler aqui. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. A situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então o Todo-Poderoso falou a Abraão que faria do filho dele, com Agar, uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e ao seu filho, como o Senhor jamais a desamparar aqueles que, infelizmente, pela ignorância, acabam sendo um instrumento de Satanás a zombar daqueles que servem ao Senhor na simplicidade da sua vida, do seu dia a dia, em piedade e em sinceridade de coração. Terceiro ponto, caminhando para o final, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Conhecer a vontade de Deus. Estar dentro da vontade de Deus. Pedir a direção de Deus. Pedir sabedoria. E o Senhor promete, o Senhor garante que nos dá deliberadamente quando a pedimos. Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Amém? Independente do que ela vai nos proporcionar. Tristeza, dor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Agar e Ismael no deserto de Bérseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com o seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhe deu foram pão e odre de água. A mãe e o filho encontravam-se no lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. O que eu aprendo, amado e querido irmão, amigo, e ouvindo a palavra de Deus, é que quando nós estamos dentro da promessa de Deus, em primeiro lugar, ela não nos privará dos conflitos. Ela não nos privará das aflições. Isso aconteceu com Sara e Abraão devido ao expediente, e o que eles acabaram por tomar essa decisão comum na questão de Agar. Porém, também, e em contrapartida, vemos agora também Agar, tendo a promessa. Agar já tinha promessa da primeira fuga que ela saiu por conta do aborrecimento de Sara. O anjo encontrou com ela. Ela estava ainda com o filho Ismael em seu ventre. E ele falou para voltar para Agar, se humilhar diante dela e continuar sendo submissa a ela, porém sem que zombasse dela. E naquele momento o anjo, Deus deixou a promessa para Agar, que do ventre que ela deveria nascer, ela deveria ter que colocar o nome de Ismael, e que ele seria abençoado por Deus. Deus faria dele uma grande nação. Então observe que ainda que Agar
foi expulsa da casa, ela, no contexto pessoal aqui, particular de Agar, ela recebeu uma promessa. Porém, essa promessa não privou ela, né, de situações difíceis, como até mesmo num momento e numa situação em que ela se deu, já que ali seria o momento e o caso da partida do seu filho. Porém, se a promessa for para o tempo presente, nós já estudamos sobre isso, segundo a palavra de Deus, nós não morreremos. Aquele que tem promessa de Deus não morre se esta promessa estiver vinculada ao cronos nosso, ao tempo presente nosso. Por mais efêmero que ele é, e por certo é, finito, a promessa ela há de se cumprir. Agar é um outro exemplo de que isso é uma verdade. Quem tem promessa de Deus não morre, quando dentro do âmbito, né, que foi feito e que tem que acontecer no tempo presente, como foi o caso de Agar. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou seu filho debaixo de umas pouquíssimas árvores que havia no deserto, para não o ver morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela se levantou a sua voz e chorou. Outra lição que aprendemos, amados, que se estamos dentro, no centro da vontade de Deus, principalmente mediante, né, o fato de uma promessa de Deus, amado, as circunstâncias, elas não serão um impedimento para Deus, para que venhamos vivenciar a promessa de Deus. O deserto fala de que o cumprimento da palavra de Deus, mais uma vez sendo latente nisso, não depende de nós, mas depende de Deus. E ela há de se cumprir, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro subponto, Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino. Mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende o nosso clamor. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua a nos socorrer no presente. Observe que Agar não havia nenhum vínculo com Deus, porém o que estava no ventre dela. Havia um vínculo, que era a semente de Abraão, e havia uma promessa sobre a vida do seu filho. Então nós somos beneficiados, não poucas vezes, pelas promessas em que muitos, né, passam a receber. Assim como foi Agar, também são aqueles que estão à nossa volta. A palavra do Senhor diz que crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Concluindo, finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Ele foi fiel tanto no que diz respeito a Abraão, como também com diz respeito à própria escrava Agar. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas no que diz respeito à promessa e às suas bênçãos. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa, sua descendência, e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descenderam o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves, que perduraram, né? Todavia o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael, como também, não diferente, com a própria casa de Abraão. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos, amados, e até a próxima programação. Amém? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, mais uma vez perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por esse momento que até aqui estivemos, ó Pai, meditando, conhecendo esse conteúdo, e passamos também a ter muitas lições pela qual, por certo, Senhor, ela venha ser parte
do nosso dia a dia. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra.